Atenção! O programa Lado a Lado com Babi, apresentado por Babi Mariela, não tem fins lucrativos. O objetivo do programa é apenas entreter e informar. A produção. A entrevista com o senhor Romário Machado foi adiada por motivo de viagem. Aguarde em breve. Oi, minha gente amiga, estamos começando o nosso quarto programa Lado a Lado com Babi. Eu estou assim parecendo um verdadeiro trio elétrico. Trio elétrico é de onde? Da Bahia. E eu estou na Bahia, morram de inveja. O nosso programa de hoje está sendo gravado na Bahia, nosso estúdio tem as obras de arte da atriz Aninha Barreto e o nosso entrevistado de hoje. Um detalhe, eu já comi acarajé, já comi moqueca de peixe, já andei no mercado modelo, já subi, desci elevador Lacerda, já fiz muita coisa, ainda falta muita coisa para ver. Eu quero aproveitar para agradecer ali os bijuterias nas pessoas de Cristiane, Eliana e Ingrid. Um doce, as meninas me trataram muito bem e me deram esse lenço aqui, gente, de presente. Veja que coisa, que formosura. Eu amei o lenço, Ingrid, Cristiane e Eliana. Logo, logo voltarei aí. Mas vamos falar do nosso programa de hoje. Nós temos hoje o entrevistado Ailton Ribeiro da Cruz, que é deficiente físico. E ele vai falar para a gente sobre as dificuldades que ele enfrenta como deficiente e as dificuldades que ele enfrenta como deficiente em Salvador. O que é que Salvador tem de acessibilidade para oferecer para as pessoas portadoras de deficiência? Gente, Salvador é maravilhoso, é uma cidade linda, o povo lindo. Eu comi acarajé com pimenta, aqui lá no sul a gente diz que está ardido, ou então que está quente. Ele é quente e ardido, mas é uma delícia. Acarajé, abará com Coca-Cola, gente, é uma maravilha. Vocês precisam vir à Bahia para experimentar. Salvador é simplesmente linda, cheia de energia, o povo baiano parece que é elétrico, não param. Dizem que o paulista não para, o paulista não para porque trabalha. O povo baiano trabalha e se diverte, sabe usar os dois muito bem. Eu estou apaixonada por Salvador. Vou voltar aqui outras vezes. O nosso programa hoje gravaremos 2 programas, porque no nosso estúdio nós temos as obras de arte de Aninha Barreto, que será o nosso próximo programa, a pessoa entrevistada. Mas agora nós temos aqui no estúdio Ailton Ribeiro da Cruz. Ailton é empresário, Ailton é professor, se eu não estou enganada, de matemática, né, Ailton? Trabalha com computação. Dizem que ele é deficiente. Eu não acredito, eu li a história do homem aqui, o homem é extremamente eficiente. Se a gente falar que ele é portador de deficiência, dá para a gente acreditar e ver. Mas deficiente, sociedade, não é o termo correto não. Essas pessoas
família, paga imposto, tem direito na sociedade. Ailton, nós queremos agradecer aqui a sua presença e queríamos saber de você, Ailton. Antes de mais nada, essa canequinha aqui contém um link do que é um segredo, porque o Jô mantém segredo do que se bebe, né? Babi também faz isso, Babi também tem caneca. Nós gostaríamos de começar a nossa entrevista, Ailton, perguntando para você, me fale a respeito da sua deficiência, como tudo aconteceu. Você já nasceu assim? Sim, antes de mais nada, Babi, gostaria de agradecer o seu convite, participar aqui do seu programa, como também reiterar o convite de que você volte outras vezes aqui na Bahia. Voltarei, com certeza, né? E com referência a essa sua primeira pergunta, eu não nasci assim. Eu fiquei com deficiência física após 1 ano e 6 meses de idade. Foi uma coisa adquirida. Na minha época, talvez não tivesse aquelas campanhas como hoje existe, né? De ênfase à vacinação. Então, foi por aí. Eu peguei com 1 ano e 6 meses de idade. Estava começando a engatear no chão aqui na Bahia. E aí fiquei deficiente, portador de deficiência. A vacinação, né, Ailton, a gente sabe que ela tem muito mais de 50 anos, né? Porque, não menos de 50 anos, porque se tivesse havido a vacina, talvez isso não tivesse acontecido. Mas o que você falou de ter ficado assim, eu lembro de uma frase que um amigo meu diz, que é o nosso produtor, Romário Machado, ele fala assim, a lei da acessibilidade é para todos, porque o deficiente é quase impossível se tornar normal fisicamente. Mas a pessoa normal fisicamente, no estalar de dedo, ela fica deficiente, né? Com certeza. E as pessoas não têm consciência disso. Parece até que a deficiência que veio para você só tinha essa lá guardada, que deixaram especial para você. Deficiência pode ser de todos nós. Com certeza. Entendeu? E esse é o problema, realmente, essa frase de deficiência, no caso, acessibilidade para todos, então é uma coisa que deve ser bastante pensada nesse sentido, que qualquer pessoa hoje pode, no futuro, vir a ser portadora de deficiência física. Com certeza, eu concordo com você. Vem cá, eu tenho uma dúvida, porque existe muita paraplegia, para não sei o quê, eu não entendo essa separação. Você é paraplégico ou parapésico? Me atrapalha até com o nome. No meu caso, eu acredito que eu tenho paralisia. Eu tive apenas os membros inferiores, nas pernas. Diga-se de passagem, nas pernas. Certo? Então é paralisia. Eu tenho todos os outros movimentos normais, ando utilizando de equipamento auxiliar, que é 2 muletas, certo? E no mais, tranquilo, paralisia. Você é casado? Já pela 3ª vez. Maravilha, só uma pergunta. Então, eu ia fazer uma pergunta a você, porque quando você falou assim, nas pernas, eu ia perguntar se todas 3, né? Não mas se você é casado, subentende, casou 3 vezes, subentende que é só em 2, né? Com certeza. A outra não teve paralisia. A respeito disso, eu tenho inclusive já 4 filhos. Menino, ela não é nem paralítica, ela é muito ativa. Muito ativa. Muito bom. Mas vou deixar isso para lá, que isso me deixa assim, muito emocionada. Vem cá, como foi sua convivência familiar, sendo você deficiente e seus irmãos não? Houve discriminação? Houve, assim, preconceito? Não, em momento algum. Eu sempre fui muito bem separação, eu tinha as mesmas tratamentos que todos os meus irmãos tinham, apanhava com qualquer um, que eu sempre fui de aprontar bastante, então tudo normal. Eu acho que isso é que é o essencial. Eu acho que pais que têm filhos com algum tipo de deficiência, certo? Devem tratar de uma forma normal. A abordagem seria essa. Menino, que maravilha! Você sabe que isso seria uma pergunta que eu ia fazer? A questão de como a família encara o deficiente, porque na realidade não se pode tratar como coitadinho, ele só é diferente, né? Correto. Mas eu queria pedir a você, Ailton, que a gente falasse a respeito discriminação de uma forma geral, fugindo do âmbito familiar. Você sofreu isso? Também não. Eu acredito sim. Eu, inclusive, fui funcionário durante 22 anos na Embratel, antiga Embratel, certo? E fui atrás de concurso público, né? Passei na época em primeiro lugar, um concurso feito aqui no estado da Bahia, de Salvador, na realidade. E trabalhei, sempre disputei cargos assim de
comando, como também cargo de execução de atividades. Sempre fui para campo, fui de instalação de equipamentos, disputava com outro qualquer. A única coisa que eu fazia na empresa era dirigir. Para eu ir atender as minhas corretivas, precisava sempre de um motorista, alguém que dirigisse. Porque até então, na época, eu não tinha habilitação e nem tampouco a empresa tinha carros adaptados. Certo? Então eu dispunha sempre de um motorista para me levar onde eu tinha que fazer uma atividade qualquer. Mas nunca fui discriminado em momento algum. Engraçado que ouvindo esse relato seu agora, eu fico olhando para você e perguntando, onde é que você é deficiente? Né? Você é muito deficiente. Você tem um problema nas pernas, como tem gente que tem problema de não pegar elevador, tem gente que não sobe escada, tem gente que tem medo escuro. Você tem diferença, como todo ser humano tem, né? Ailton, engraçado que na sua resposta agora você praticamente já respondeu a próxima pergunta, que seria: se você teve muitas dificuldades logo no início, na época de arranjar emprego, em função do seu problema físico. Na verdade, Babi, eu vinha de uma escola técnica, né? Antigamente a Escola Técnica Federal da Bahia, em Salvador, eu fiz curso técnico de telecomunicações. E basicamente na época que a Embratel estava chegando em Salvador, né? Implantando, e não tinha pessoal preparado, a não ser pessoal que viesse das próprias escolas técnicas. E eu, baseado nisso, eu fiz concurso na época e fui logo ingressando na Embratel sem nenhum tipo de discriminação. Teve sim, assim no iníciozinho, o exame médico, né? O médico clínico um dos médicos não queriam me refutar, mas outros não. A função que ele vai desempenhar não impede nada, é função mais técnica, função de inteligência, e ele é praticamente apto para isso. Então não tem por que limitar. E, sendo assim, eu fiquei na Embratel há 20 e tantos anos, me aposentei por invalidez, depois de certo tempo, mas não tive, lá na empresa em si, não tive nenhum problema. Então hoje você é aposentado. Já sou aposentado por invalidez há 10 anos. Mas nesse país, quando a gente fala aposentado, vira sinônimo de preguiça. Se aposentou, vestiu pijama, deitou e não faz mais nada. Eu estou vendo pela sua cara que você não tem esse jeito de não ficar fazendo nada. O que é que você faz para ocupar seu tempo hoje? Na realidade, eu hoje continuo, eu sou professor de matemática também, e continuo ensinando em escolas públicas de Salvador, mediante concursos temporários, às vezes, porque na época trabalhando na Embratel não me dava tempo de fazer um concurso efetivo, para ficar efetivo. E hoje também eu tenho uma empresa de manutenção de computadores, certo? Sou empresário nessa área também. Certo? Muito bom. Eficiência está aí, né, meu filho? Com certeza. Com certeza. Eu queria saber de você uma coisa. É meio particular, mas não se aprofunde também, que sua vida particular não interessa para ninguém, né? Mas você teve dificuldade em arranjar namorada? Rapaz, eu sempre fui muito bem servido, nunca tive problema nenhum não. Hoje você tem 4 mulheres. Não, Não, você foi casado 4 vezes. 3 vezes. 3 Sou a vezes. terceira mulher. Você tem uma hoje. Tem uma hoje. Eu vi na novela que o homem tem 3 mulheres. Você não aceita mais uma? Eu estou assim petente, viu? De repente é um caso a se pensar, viu? Eu acho que eu vou gostar. Você parece muito com uma pessoa que eu conheço, chamada José Ribeiro. É muito gente fina igual a você. Mas vamos lá. Como você vê a questão da acessibilidade em Salvador? Bem, Salvador, por ser uma cidade, né, uma das primeiras cidades, foi crescida, né, sem nenhum tipo de planejamento, então esse lance de acessibilidade aqui praticamente não existe, né? As novas construções hoje, por lei, tem que garantir esse tipo de coisa, mas é muito raro isso aqui em Salvador. Aqui você convive com ladeiras, certo? Na verdade, você sabe que aqui nós somos 2 cidades, cidade alta e cidade baixa, né? Então ligado pelo elevador Lacerda. Então, tudo isso. E você tem muita dificuldade mesmo. Eu mesmo estive numa escola, no subúrbio, que eu enfrento 3 lances de escadas para chegar na sala de aula, certo? E não tem rampas, certo? O pessoal não bota rampa nem nada. É muito difícil a acessibilidade aqui. Engraçado, né? Que parece que a sociedade não abraça o deficiente, parece que são pessoas à parte, marginalizadas. Está na hora do pessoal acordar e tirar essa coisa da acessibilidade do discurso político e partir para a ação. Porque discursar politicamente é bonito, mas agir, fazer com que todos
sejam iguais, com direitos iguais, com direito a ir e vir, e facilitar aqueles que têm uma certa dificuldade. Mas eu fiquei sabendo que você tem um veículo adaptado. Aqui em Salvador é fácil conseguir as isenções, as adaptações. Me fale a respeito desse veículo seu e o processo de você conseguir em Salvador. Tranquilo, é a mesma coisa, porque a nível nacional as leis são federais, então quem tem conhecimento corre atrás, certo? A dificuldade maior é porque nem todo deficiente, a maioria, né, ainda quer muito conhecimento, são pessoas que não procuram se informar, né? Então a dificuldade está nesse campo. E também no lado de, por exemplo, de autoescola. Até outro dia eu me lembro que quando aprendi a dirigir num Fusquinha, eu era cadastrado numa entidade de classe, vamos dizer assim, de tipo portador de deficiência física. Eu cheguei até a ser vice-presidente dessa associação. E na época eu deixei meu telefone na cataloga para todo deficiente que quisesse aprender a dirigir e me procurasse. Então isso chegou até o Detran de Salvador. Então muitas vezes o pessoal chegava procurando informação sobre como dirigir, como ter carteira, o pessoal me procurava. Eu cheguei até a dar aulas no meu próprio Fusquinha na época, diversas vezes, a diversas pessoas que hoje dirigem aí por conta disso. Mas hoje, infelizmente, aqui já tem uma autoescola credenciada, especializada nesse ramo, e as pessoas estão mais informadas, então procuram muito esse tipo de benefício, né? A priori, recentemente até nós vimos, eu tive a oportunidade de ver um programa feito por você, né, tratando muito desse assunto, e aquele programa realmente é muito esclarecedor, muito bom mesmo, e deve ser visto por muita gente, porque realmente traz muita informação. Muito obrigado. E você citou esse programa, eu fico até emocionada, porque é um trabalho que a gente faz com amor, porque a nossa proposta de trabalho não é fazer um programa simplesmente, é fazer com que ele transforme a sociedade, fazer com que a sociedade se encaixe de uma forma harmônica para que todos vivam bem. Mas eu queria te perguntar, Ailton, esse carro que você tem hoje, me explique como é a adaptação. Você pisa na embreagem, você não pisa, você pisa no freio, você não pisa. Fala do seu carro. Pela minha situação, minha própria deficiência, como eu não tenho muita firmeza nas pernas, então ele consta com todos os controles manuais, freio, acelerador e embreagem, certo? Agora, as adaptações são diversas, de acordo com a deficiência de cada pessoa. No caso, para mim, eu fiz com todos os 3 controles manuais, tanto embreagem, freio e acelerador. Tá? Foi feito aqui, o carro foi adquirido aqui em Salvador, não foi, inclusive, na época não foi um carro 0 km, e eu adaptei para uma empresa que presta esse serviço aqui em Salvador, que vende essas adaptações. Certo? Então, me atende perfeitamente bem e não tira as características do veículo. Qualquer pessoa dita normal pode dirigir normalmente, sem problema nenhum. E como você falou da questão do carro que você comprou que não foi usado, como você também assistiu o nosso programa a respeito desse assunto, é bom esclarecer que o carro usado, ele pode ser adaptado, ele só não tem direito às isenções. Com certeza, tem direito às isenções, mas a adaptação pode, feita como qualquer outro carro. A oficina, a pessoa credenciada correta para fazer, certo? Me diga uma coisa, e aqui em Salvador já existe lei, a lei, eu acho que é federal, eu não sei se Detran, lei é federal, não sei, mas você me ajuda nesse sentido, que eu estou vendo que você é uma pessoa esclarecida. Já existe lei para deficiente tirar a habilitação para moto e pilotar moto? E se existe, já existe alguém que faz moto adaptada para deficiente aqui em Salvador? Sinceramente, Babi, disso aí eu não poderia lhe dar uma informação específica no campo de motos, tá? Eu conheço aqui o seu produtor, né, que é oriundo aqui em Salvador. Na época foi a única pessoa que eu conhecia que tinha moto adaptada, certo? E depois mudou para São Paulo, eu conheci ele bastante. E ele é gente fina. Então, o único defeito dele é não prestar. Então essa pessoa tinha uma moto adaptada, e eu acredito até que ele adaptou isso lá em São Paulo já no carro. Ele tinha habilitação, como outra pessoa qualquer, dirigia a moto tranquilamente. É uma coisa que eu inclusive estou pensando em breve no futuro até adquirir uma moto, sair por aí nos momentos de lazer, dirigir uma moto na base do eu sozinho, né? Não ter que levar outras pessoas comigo. Inclusive, se você pensar nisso,
e não consegui aqui em Salvador, eu posso indicar o Auto Center AB, né, que foi aquele rapaz, mas a filha dele que deu entrevista no programa, no segundo programa, ele faz adaptações para moto. Ele faz motos adaptadas, e está legalizada, tudo certinho. Em São Paulo, a legislação, desde 2008, já aprova o deficiente pilotar moto. Como você falou do meu produtor, ele, como é bastante ousado, né, demais até da conta, ele tem habilitação para pilotar moto desde 1988. Correu atrás. Eu sei que você também corre atrás de suas coisas. Mas eu queria te falar uma coisa. Eu vi na internet uma pessoa que é deficiente dizer que não é feliz por causa da deficiência. O que você acha dessa afirmação? Acho que essa pessoa deve ter outros problemas além da deficiência. Talvez até uma deficiência de cabeça, porque uma deficiência física apenas limita alguns dos seus movimentos, mas não tira a possibilidade de você ser feliz. Eu te garanto, sou muito feliz, né? Do jeito que eu sou, com as minhas limitações, né? Cheguei onde cheguei, não é muito ainda, eu acho que tem muito a galgar, mas sou muito feliz. Isso é muito bom. Ailton, foi um prazer falar com você. Sua entrevista foi muito esclarecedora. Eu gostaria de continuar a nossa entrevista por bastante tempo, mas também você sabe que você tem o seu tempo curto. Eu queria saber de você como você vê a história do assento, que tudo que você fala aqui vai me dando outras ideias, além do nosso roteiro já programado, né? Mas como você vê a questão em Salvador do assento para preferencial? O pessoal daqui, ele é acessível, o deficiente, o idoso, tem esse acesso, há uma dificuldade ainda de se conscientizar de que aqueles assentos são reservados para essas pessoas? Babi, há muito o que fazer ainda a nível de conscientização, tá? Aqui você, vamos dizer assim, nós somos ainda uma parcela da população, vamos dizer assim, invisível para muitas pessoas, certo? Então às vezes você sobe num ônibus e vê pessoas que não tem nada a ver, pessoas jovens, tal, sentado, mãe de família com seu filhinho lá do outro lado, e um deficiente entra, tem o privilégio, né, tem uma carteirinha que dá acesso à porta, pela porta dianteira, e o pessoal estava enxergando ali, mas às vezes vira a cara, finge que está dormindo, para não lhe dar, receber o local. E muitos realmente nem pedem. Eu, por exemplo, quando eu entro no ônibus e vejo as cadeiras ocupadas, eu jamais sinalizo ou questiono a ninguém. Eu acho que a consciência deve ser das pessoas, certo? E isso não é só no ônibus, não. Às vezes aqui tem vagas específicas para deficientes, para idoso. Às vezes você chega numa vaga no carro para estacionar, tem alguém lá estacionado. Certo? Eu até muitas vezes já briguei por isso, né? Às vezes chego e estaciono no fundo daquele cidadão, espero ele chegar. Quando ele chegar, questiono, não vai sair, e aí mostro as bengalas para ele, dizendo que o direito da vaga era minha. Ele sai todo envergonhado, mas não existe essa conscientização. Acho que é muito trabalho, deve ser feito ainda, batido, para que as pessoas se conscientizem que se é lei, vamos cumprir a lei. Mas como aqui nós temos muitas leis por ser cumpridas e que ninguém cumpre, né? Infelizmente. Com certeza. A nossa entrevista teria que terminar. Mas eu tenho uma dúvida, se eu estou gostando da entrevista, eu estou gostando de você. Eu acho que eu estou lhe cantando no programa, eu estou assim muito assanhado. Salvador deixa a gente assim assanhado, né? Mas eu queria te falar justamente a respeito dessa questão da vaga. A gente vê, como todo mundo sabe, pessoas ocupando vaga de deficiente. Vocês aqui já têm o cartão SV, que é um cartãozinho que você coloca em frente ao painel para provar que aquele carro é de portador de deficiência? Olha, aqui a gente usa muito um adesivo, né? Um adesivo que é feito com aquele símbolo da portador de deficiência física, que é vendido por uma associação aqui em Salvador, que é colocado na frente do veículo e no fundo. Eu já tive sabendo, né, que, por exemplo, em São Paulo, o pessoal hoje retira aquilo para não ser vítima de violência, no caso de assaltos e tudo mais. Aqui ainda não estamos nesse nível de violência aqui em São Paulo e em outros centros. Então a gente ainda usa, eu mesmo uso no meu carro. Esse comprovante, ele falando aí, eu vou até procurar saber se é uma legislação, se é nacional. Eu vou até procurar saber breve aqui no Detran em Salvador, para até tirar o meu para também utilizar. Eu acho que eu posso lhe afirmar que ela é nacional. Porque eu tinha um amigo que ele fez isso, que na época era restrito ao estado de São Paulo. Depois o Detran de São Paulo, os órgãos competentes,
divulgaram que estariam renovando esses cartões que dá direito a você estacionar em qualquer vaga de deficiente em todo estado ou em todo o país, em toda a região do país. Então eu acredito que seja federal. Eu vou pedir a ele para mandar uma xerox para você via e-mail. Com certeza. Porque aí você se muito para me inteirar, inclusive, de se inteirar disso. Eu vejo que você é batalhador da classe, defende a classe. A gente precisa de pessoas como você. Meu filho, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado pela sua presença e de saber de você se você tem algum recado para mandar para as pessoas que são portadores deficientes. Bem, Babi, eu gostaria de aproveitar para, neste momento que nós estamos aqui na Bahia comemorando 100 anos de Jorge Amado, parabenizar o seu produtor, Romário Machado, pela participação dele em épocas passadas no filme Tieta. É uma bela participação, ele, como ator, né, participou desse filme que é um marco na história de Jorge Amado. Em dias que agora nós estamos passando aí, sendo passada na televisão a série sobre Gabriela, né? Então Tieta também foi novela, foi filme, e no filme o Romário Machado teve uma grande participação. E estamos comemorando aqui na Bahia os 100 anos de Jorge Amado, nada melhor do que fazer esse registro aqui, né? Isso é importante. De mais nada, eu queria realmente te agradecer mais uma vez pelo convite, né, participar aqui do seu programa, aqui em Salvador, e dizer que a deficiência não é física, não é do que limita os movimentos, e sim é intelectual. Então as pessoas devem procurar exercer o seu direito de ir e vir, puxar para os seus direitos e viver com as limitações que tem. Então, acho que todo mundo tem limitação. Tem um tipo de limitação, mesmo os ditos normais tem sempre uma limitação. Então, é procurar se limitar, no caso é andar com o que você tem e aceitar, ser feliz, né? Correr atrás. Ir para frente, né? Andar para frente sempre bom. Meu filho, muito obrigado. Gente, nosso programa de hoje teve a presença de Ailton Ribeiro da Cruz, uma pessoa muito simpática, muito agradável e muito... Deixa pra lá, essa parte deixa pra lá que eu vou ter que ir embora, ele vai ficar aqui. Já tem uma mulher, eu não quero disputa, eu não quero briga. Mas eu quero dizer que o nosso próximo programa vai ter a presença de Aninha Barreto, artista plástica, que fez umas obras que estão aqui no nosso estúdio, e a Aninha vai nos falar sobre seus trabalhos, sua exposição, que inclusive que ela já fez diversas exposições, terminou de fazer uma exposição chamada Mulher, em homenagem a gente, claro, né? E eu quero dizer para vocês, se você tem algo importante a dizer e acha que isso pode transformar a nossa sociedade, entre em contato com a gente pelo e-mail rmb45@uol.com.br, que está passando aqui, ó. Ou então ligue para a nossa produção 11 8225 9293. E antes de terminar, eu quero dizer que eu estou muito linda, o chapéu do Lodum, comprei lá no Mercado. Gente, vem à Bahia, Mercado Modelo, Pelourinho, é Lavador Lacerda, você sobe e desce, é uma maravilha, eu nunca vi tanto subir e descer, e é barato, viu, é um preço barato, legal, pode vir, eu andei na Baixa dos Sapateiros, comprei até coisa, foi na loja, olha, loja Lios Bijuterias, menino, que pessoa maravilhosa que me atendeu, a Eliana, a Ingrid, a Cristiane, eu quero mandar um beijo de novo, lindo para vocês, eu estou usando o presente que vocês mandaram, viu? Muito obrigado. O nosso próximo programa, eu conto com a presença de Aninha Barreto. Babi Mariela agradece. Um beijo a todos.